Babá Alexandre, quero já começar agradecendo sua presença, sua boa vontade de vir aqui dar seu depoimento para o nosso projeto e já pedir que o senhor se apresente, seu nome, suas tradições, seu axé. Já sendo eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui contribuindo para essa iniciativa do Falando de Axé, que eu acho muito importante, muito interessante. E sou Alexandre, sou iniciado no Axé-Ifá há 25 anos. Fui iniciado no dia 18 de junho de 89, no Ilê de São Francisco de Assis, na Travessa Santo Antônio, 463, em Marechal Hermes, pelas mãos de Roberto de Jagum. Essa casa pertencia à Dona Maria de Jagum, que minha avó e minha mãe de santo, porque eu fui o primeiro Iaô, né, iniciado pelo Roberto, dentro da casa. Ele era o pai pequeno da casa, e ela estava presente para tudo, e depois dei continuidade às obrigações com ela. Então eu considero a minha iniciadora, Dona Maria de Jagum, também. Perfeito. Foi com ela que eu aprendi tudo. Ah, legal. Como é que o senhor chegou no candomblé? Na verdade, foi uma longa história. A minha família, a minha mãe sempre foi umbandista, a mãe da minha mãe era umbandista, e eu frequentei a Umbanda a minha vida toda. Minha infância legal. toda foi dentro da Umbanda. Mas não gostava da Umbanda, não gostava daquilo, eu queria ser evangélico. Meus coleguinhas todos eram evangélicos, tinha vizinhos evangélicos, eu queria seguir a religião evangélica. Não gostava muito da religião afro, não, da Umbanda no caso, né? Não tinha muita simpatia, achava muito cansativo, muito monótono, não era minha. O tempo foi passando e a minha mãe, em determinado momento, ela deixou de frequentar. Minha mãe ficou com problema de saúde, o terreiro que ela frequentava se extinguiu, fechou, e ela decidiu não mais frequentar. E nesse momento eu tinha 15 anos, estava no meu primeiro ano do segundo grau, no antigo segundo grau na época, e uma colega de turma minha era EQED de uma casa vizinha à minha casa, na outra rua. Eu morava numa rua, Candomblé na rua do lado. E fui pela primeira vez no dia 31 de outubro de 1982, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui assistir a uma saída, uma obrigação de 3 anos na casa dessa senhora, que chamava-se Iamirê, Dona Maria de Iemanjá, que era a filha de Santo Seu Rui do Oxoguian. E foi nessa casa que eu vi o candomblé a primeira vez e eu fiquei encantado com aquilo. A casa em si, aqueles assentamentos, aqueles ferros dentro dos vasos, aquele clima todo que me envolveu de uma forma me tocou de uma forma muito profunda, muito grande. E posteriormente eu voltei à casa para fazer um jogo, foi o primeiro jogo, foi com essa senhora. E aquilo, eu queria conhecer aquilo. Então eu passei a ler sobre o candomblé, passei a ouvir programas de rádio. Na época eu ouvi todos os grandes radialistas, o Luiz de Jagum, Josemar de Ogum, Guilherme de Ogum, essa turma toda que tinha programa de rádio, eu acompanhava todos. Zé Beniste, ouvia muito, aprendi muito com os programas do Zé Beniste. E eu acompanhava aquilo tudo. E aí eu fui aprendendo, conhecendo os grandes nomes do candomblé do Rio. Na época foi através do rádio. E comecei a frequentar, e as amizades vão chegando, e você, tem um candomblé ali, tem um candomblé acolá, e vamos ver, vamos conhecendo. E resolvi, em determinado momento, em 1986, eu estava trabalhando, e eu resolvi tomar um obi, estava passando por problemas, e uma amiga me indicou, uma conhecida dela que era feita de santo, não tinha barracão, chamava-se Perpétua de Ansã, essa senhora. E foi com essa senhora que eu tomei o primeiro obi, em junho de 1986. E nesse mesmo dia eu senti o orixá e eu virei com o santo. Olha. Nesse primeiro obi. Caramba. E já estava prontinho, só faltava o clique. Que na Umbanda não aconteceu. Sim. Frequentava, assistia tudo, nunca senti nada. Sim. E nesse primeiro toque de candomblé que eu assisti na casa da Dona Amirê, que eu falei anteriormente, ali eu passei mal, né? Passar mal entre aspas. Eu senti a presença do orixá. E nesse obi, o orixá virou e dali começou toda uma trajetória.
E por fim, acabei fazendo em algumas casas, mas por fim fiz meu santo em Marechal Hermes, com Dona Maria. Ah, Na casa da Dona legal. Maria de Jagum. E lá fiquei 7 anos. Não dei continuidade às obrigações com ela, porque ela ficou doente, ela teve problemas de coração, ela operou, ponte de safena, aquela coisa toda, a casa acabou ficando meio sem rumo, e eu tive, na época de tomar meus 7 anos, eu tive que procurar outros caminhos. Sim. E aí, e essa trajetória da iniciação, esse contato com uma realidade completamente nova e diferente de tudo que o senhor estava acostumado, até chegada do sacerdócio? Como é que foi esse processo? Foi um processo árduo, foi um processo difícil, que eu sou filho único de uma família muito pequena, e o mundo do candomblé é uma grande família, né? Então, é lidar com as pessoas, aprender a fazer comida, aprender a dividir responsabilidades, aprender a lidar com roupa, com pano, com costura, com canto, Sim. dança, coisas que eu nunca tinha lidado na minha vida. E foi todo um aprendizado, né? E a Dona Maria, a minha Lorixá, ela que falou que um dia tinha que ter uma casa de santo, que eu deveria dar continuidade, né? E foi ela que me deu o jogo, né? Os meus jogos de búzios foi ela que me deu. E um dia ela falou, quando ela me deu o jogo de búzios, ela falou: meu filho, eu vou te dar o jogo, e um dia você vai precisar muito dele, vai ser muito útil a você. Isso lhe assustou, essa... Sim, não me assustou diretamente, mas eu não dei a devida importância na época. Eu trabalhava, eu não tinha a pretensão de ter casa de santo aberta, eu via o que ela passava na casa dela, Sim. que era uma pessoa boníssima e muito humana, e ela passou muitas coisas ruins com as pessoas, né? Eu falei: não vou querer isso pra mim e tal. E ela me deu o jogo, eu peguei o jogo, bonitinho, né? E como veio, guardei, bem guardado, Sim. bem escondidinho. Mas outra coisa, a coisa vem atrás da gente, né? Um belo dia o jogo está lá guardado, eu estava desempregado na época, e me bate a minha colega, que era a EQED da casa do primeiro candomblé que eu fui. Nisso ela já tinha a filha dela, e a filha dela muito doente, e pediu que eu fizesse alguma coisa pela filha, para eu dar um olhar. Ela sabia que eu tinha tomado a obrigação, que eu tinha um jogo de tudo, mas nossa amizade continuava. E ela pediu que eu fosse olhar a filha dela. Aí fui lá, desentoquei o jogo, abri o jogo, e a menina precisava tomar um obi, fazer um ebó, estava doente e tal, e assim dali começou. Ah, sim. E dali começou, e veio um, veio outro, e as coisas foram me levando. E assim como abri a casa, né? A própria abertura da minha casa foi uma coisa inesperada também. Era um imóvel de propriedade da minha mãe, que estava alugado, e a inquilina na época arrumou a confusão e tal, e por fim abandonou o imóvel, e meu santo já estava comigo na minha casa nessa época, na minha residência. Eu já atendendo as pessoas e tal, ela falou: não, pega o seu santo e leva para lá. Leva o seu santo lá. E assim eu fiz. Levei, mas com a intenção de guardar o santo e até de tomar conta do imóvel. O imóvel estava meio que abandonado na época. E daí começou os amigos incentivando: você vai levar o santo, que é aqui em Essa casa em Quintino. Casa Quintino, que atualmente é a Roça de Santo. E aí, alguns amigos incentivando, né? Já que você vai levar o santo para lá, começa a fazer alguma coisinha e tal. E eu abri a casa no dia 23 de abril de 99. Um toque de Umbanda. Fiz uma sessão de Umbanda, Olha com a só. ajuda dos amigos, e abri a casa. Ah, legal. E dali, novamente, uma outra trajetória, né? Porque você atender as pessoas ocasionalmente, um jogo de búzios, um sacudimento, uma comidinha de santo, né? Não tem muito compromisso, mas com uma casa aberta, o compromisso torna-se muito maior. E dali aí foi quando eu necessitei tomar meus 7 anos, né? Aí eu falei: não, agora apareceu uma casa, agora tem que regularizar essa situação. Sim. A coisa não pode ficar assim. Aí tomei meus 7 anos e comecei a melhorar a casa, e a partir daí, só depois de tomar meus 7 anos, que eu iniciei minha primeira iaú. E o que mudou na sua compreensão desse universo do candomblé? O senhor falou, as roupas, os panos, a comida, receber as pessoas. O que mudou na sua compreensão
de filho de santo e agora tendo que administrar isso. Como é que o senhor passou a observar o Candomblé? Com outros olhos, né? Olhos bem diferentes. O peso da responsabilidade. O peso da responsabilidade é muito grande. É a gente, real. quando é filho, a gente está ali participando, a gente ajuda, e arruma, enfeita, faz tudo para que aquilo corra. Mas a gente não divide a responsabilidade. Sim. E quando você está com a casa aberta, a responsabilidade é toda sua. Sim. E a responsabilidade é muito grande. Porque as coisas têm que acontecer. Tem que acontecer. Você tem que se preocupar com a pessoa que está tomando obrigação. Você está vendo festa porque alguém está recebendo obrigação. Tem que se preocupar com a obrigação, com o que as pessoas vão comer, com o que o santo vai vestir, com a manutenção da casa, o que está faltando. E isso tudo passa pela nossa cabeça, pelos nossos ombros, na verdade. Por mais que os filhos de santo ajudem e colaborem, mas a responsabilidade maior é sempre nossa, né? E, inclusive, o peso da responsabilidade espiritual daquilo tudo ali. Sim, sim. Porque a festa, a comida, a bebida, aquilo tudo tem um fundo espiritual ali. Sim, com certeza. Que está na nossa mão. Tanto do obrigacionado como das pessoas que vão ser recepcionadas também estão sob essa égide, né? Sob essa influência imaterial, né? Sim, sim, perfeito. Para que tudo corra bem, a gente tem que estar atento a tudo isso e pesa. Como é que o Oxum funciona na sua vida? Para o senhor, eu não quero um conhecimento... Não, para mim era muito misteriosa. Estou lhe falando na sua vida. Babá Alexandre, como é que o senhor percebe Oxum na sua vida? Mas a Oxum para mim é muito misteriosa. Ela não se manifesta de uma maneira muito clara. Nunca foi assim. Ela sempre foi muito sutil. Ela sempre impõe a vontade dela de uma maneira muito sutil. A questão da casa, né, de abrir casa, foi uma coisa muito inesperada, muito sutil, uma coisa totalmente inesperada que aconteceu. De repente me vi com uma casa na mão. Só. Porque eu não tinha, eu estava disfarçadamente deixando a coisa rolar. Sim, né? sim. Não, vamos ajudar na casa dos outros, né? Vamos curtir os outros, né? Eu não tinha não estava buscando abrir uma casa, nada disso. E a casa veio na minha mão. Como a Iaô veio na minha mão, a primeira Iaô. Também não estava querendo fazer santo de ninguém e a Iaô apareceu. E é sempre assim. Ela nunca se manifesta contundentemente na minha vida. É sempre de maneira muito sutil, muito suave e muito misteriosa mesmo. Mais imperativa. Imperativa, né? Suavemente imperativa. Sim. Mas é muito interessante porque eu penso uma coisa, eu planejo uma coisa e o Orixá, Oxum, planeja uma coisa totalmente diversa daquilo que eu imaginei. É mesmo. Totalmente diferente. Mas acontece o que ela quer. Acontece sempre o que ela quer, claro. É sempre o que ela quer. Mas é assim, não é que tem orixás que são mais imperativos, né? É assim que eu quero e acabou. Comigo não. Sim. Até nas questões de outras obrigações que eu tomei em outra casa, tudo sempre foi a decisão dela. Não, vou para lá. Aí, quando eu me vejo, eu estou em outro lugar, que foi o lugar que ela escolheu, né? Por algum motivo, né? Tem os motivos lá dela. Sim, e não me cabe questionar. Não, absolutamente. Mas você fez uma pergunta que eu achei interessante, a questão da percepção, que mudou na percepção. Eu senti essa mudança não tanto na questão de conduzir uma casa, de passar a ser filho para ser dirigente de uma casa, mas na própria questão do Candomblé. Eu não fiz santo doente, eu não fiz santo morrendo, eu não tinha grandes problemas para fazer santo. Eu fiz santo porque eu quis fazer. Sim. Na verdade, eu escolhi ser feito, eu escolhi ser vó dulce. Sim. E no início aquela coisa do deslumbramento que muita gente passa dentro do Candomblé, da beleza do ritual, da ritualística, sim. que é muito envolvente e tudo, e eu fui muito levado por esse lado. E quando eu passei a ser o dirigente da casa, que eu vim descobrir mais o outro lado, realmente o lado da fé, o lado da devoção, né? Aliado à responsabilidade, todo esse peso, toda essa carga que vem junto, né? Mas hoje eu tenho muito mais fé e muito mais devoção, acredito muito mais no Orixá do que naquela época que eu iniciei, há 25 anos atrás. A gente vai pela coisa de questão de querer ajudar, de achar bonito, tem um grupo que vai junto, né? Os amigos e tal. A gente vai muito levado por esse lado primeiro, né? E depois a gente vai descobrir. É o primeiro chamamento. É o primeiro chamamento. Né? Tem algumas pessoas vão porque ficam doentes, que têm alguns grandes problemas e necessitam da ajuda do Orixá.
né? Eu não tive essa necessidade, né? Eu busquei o orixá. Sim. O senhor foi, assistiu uma festa, achou bonito? Eu tive a reação. Se manifestou, lá teve a sua inspiração, digamos assim, e aí... Eu fui e quis aquilo, eu quis aquilo, eu busquei aquilo. Interessante, interessante. Muito legal. Mas e aí? E aí agora o Babá Alexandre, a Casa Aberta, como é que se administra esses conflitos todos? Está com são 25 anos na estrada, né? 15 de Casa Aberta. 15 anos? 15 anos com a Casa Aberta já. Que beleza. E é difícil lidar com o ser humano, é difícil, né? Eu sou libriano, eu sou uma pessoa até certo ponto bastante tranquila, então eu administro até razoavelmente bem os conflitos. Eu procuro sempre contemporizar. Hoje em dia, estou bem mais tranquilo, aquela coisa que fica quem quer. Ah, sim, sim. Quer ficar na casa, a casa é assim. A regra é esta. Sim. A casa funciona dessa forma. Você vai se adequar? Ótimo. Não vai se adequar. Eu observo, eu ainda tento, né? Tentar adequar a pessoa. Se não der, eu tomo seu rumo, seu caminho, procure outro lugar, né? Que se adeque a você. E a questão, o lado emocional dessa história? Nós já tivemos relatos aqui de que os filhos de santo são a extensão da família, os filhos de santo são como filhos carnais. O senhor também tem esse sentimento? Sinto sim. É mais que eu mesmo? queira combater esse sentimento, mas é difícil. E realmente são como filhos carnais, sim. É mesmo? O orixá é emoção, né? A gente faz um santo, ou confirma um gama, a gente arreia uma comida de santo, um adjumon, é a emoção que está ali. Sim. Se não tem emoção, não tem orixá. Sim. Não existe o encanto do orixá. E então, torna-se, sim, é como se fossem filhos. Eu tento não deixar isso permear tanto, eu tento manter uma certa distânciazinha e tal, mas é difícil. É difícil. É difícil. E quando alguém está com problema, Sim. aí a gente tem que correr atrás, e se preocupa, e fica nervoso, e tenta ajudar de todas as formas, defende também. E a outra questão, que é uma coisa que a gente nunca falou aqui. O senhor acha que é mais fácil ser babalorixá do que ialorixá? O senhor acha que um homem ocupar um cargo de direção em uma circunstância onde tradicionalmente são as grandes matriarcas, faz diferença? Tem diferença? Não tem diferença? Eu sinto diferença. O senhor sente, Eu acho que percebe? ser babalorixá é mais difícil. É mesmo? É mais difícil. As pessoas olham com mais desconfiança, as pessoas ficam, esse cara é um homem que não faz nada. O primeiro pensamento é esse, né? Sim. Esse cara já está trabalhando, né? E tal. A mulher as pessoas têm uma outra visão, né? Talvez pela coisa da mãe, né? Da dona de casa. Tem uma visão mais condescendente. Com o homem nem tanto. É mesmo? Então eu sinto um peso diferente em ser Mas esse pai de peso santo. em que circunstância? No trato com... Dessa cobrança mesmo, né? Tá. Do cara ter que ser autossuficiente, entendeu? Por que esse cara está dedicado aqui? Porque ele não tem uma outra ocupação. Sim. Isso é muito cobrado. Sim. Do pai de santo, né? Do sacerdote masculino. Eu sinto essa cobrança, assim. E no trato com as pessoas, você acha que... Não, com as pessoas de modo As geral, pessoas lhe não. olham como um homem, Alexandre, ou como o babalorixá, essa figura meio mítica? Você acha que nesse trato... Tem o trato sacerdote aí na frente. Sim. Interessante. Com as pessoas que eu lido, sim, eu nunca... Não, já teve algumas situações de alguém olhar, não o babalorixá, mas olhar o Alexandre, já aconteceu. Sim. Ah, sim. Poucas vezes, muito poucas realmente, pouquíssimas vezes mesmo, muito poucas. Sim. Mas eu sempre mantenho, né, a distância e o respeito, né? Ah, claro. E fora aí a Odanome, o que deixa mais um pai de santo nervoso? O que lhe deixa... Eu já vi, eu fico nervoso no dia que a O vai dar nome. Meu Deus, é a Eu pior coisa que existe. Eu vou dar nome. Fora isso, o que lhe deixa nervoso dentro do terreiro? O pré, né? Antes da festa, eu fico muito agitado, eu fico muito nervoso. Eu quando estou com obrigação, eu viro bicho. Eu fico muito nervoso, fico muito agitado, eu fico muito
atento e muito preocupado com o que está acontecendo. Com tudo? Com tudo, e com aquela coisa, com aquele orixá que eu estou lidando. Sim. E o entorno muito dele? Atento. E o entorno também. Então, o pré-candomblé, né, a preparação da festa é uma coisa que me estressa bastante. Me estressa muito. Para mim, é a pior parte. É a pior parte. Até porque eu não gosto muito de chegar da sala, né, a festa. Eu gosto de axé. Eu gosto da porta roncó para dentro. Ali eu domino todo, ali eu estou feliz, estou em casa. A sala, eu nunca gostei da sala. É uma coisa que eu, se pudesse passar sem ela, passaria. Mas por quê? Por causa da exposição? Por conta eu sou muito tímido, de depender de outras pessoas? Da exposição? Da exposição. Eu sou um pouco tímido, eu não gosto de dançar. Não é que eu não gosto de dançar. Não sei, eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem sendo o centro das atenções ali. Entendi. Você acaba sendo, o pai de santo é o centro das atenções, sim, né? sim. Até a chegada do orixá e tudo. Sim. Quando o orixá está na sala, já vem vestido, arrumado, aí isso já passa para um segundo plano. Mas o início ali com a gente me incomoda muito. Me incomoda muito. Não gosto. Isso. Não gosto. Eu gosto dos bastidores. Eu gosto da cozinha, eu gosto do roncó, eu gosto daquela parte ali eu estou feliz. Interessante. Legal. Das luzes da ribalta não me fascinam. Não me fascinam. Sim, mas tá certo. O senhor é também um dos integrantes e ativos integrantes do grupo de estudos Braulio Goffman. Já acompanha nossos debates há bastante tempo. E tem um tema que é sempre recorrente, que é a questão da sucessão da Casa de Santo, né? A gente tem falado muito disso, de grandes axés que acabaram se extinguindo porque não se teve a preocupação de preparar um sucessor. Tem toda essa discussão com relação à institucionalização das casas de santos, de legalizar, etc. O que o senhor pensa sobre... Não é uma solução, mas qual seria uma forma mais apropriada de se conduzir uma sucessão na Casa de Santos? No meu entender, seria deixar uma pessoa preparada. Você escolher uma pessoa e preparar essa pessoa para lhe suceder. Seja no próprio local ou seja até num outro local, mas que o axé continue. Né? Porque eu vivi isso na casa onde eu fiz santo, a casa acabou, a casa não existe mais, infelizmente. Na rua o Lia São Francisco de Assis não existe mais. A mãe de santo faleceu, ela tinha uma pessoa preparada, iniciada para sucedê-la, que não ocorreu, e a casa se acabou. E foi uma coisa muito triste. Eu estive na casa após o falecimento dela e vi do jeito que estava, e foi muito chocante para mim, na época. E é uma coisa que eu não gostaria que acontecesse na minha casa. Eu gostaria que minha casa continuasse, mesmo que não fosse no mesmo endereço, mas que continuasse na mão de outra pessoa ou até em outro local. Isso é uma coisa que me preocupa bastante e eu gostaria que minha casa continuasse. Mas eu penso que as pessoas deveriam investir, por mais difícil que isso seja, mas investir em alguém para suceder. Uma pessoa que suceda, que dê continuidade àquilo ali. E esse investimento seria de que natureza? Como é que seria isso feito? Buscar uma pessoa, né, que é o mais complicado. É encontrar uma pessoa que seja o fiel depositário do conhecimento, né, da preparação para que isso ocorra. É complicado. Isso também... Essa forma aleatória, de, depois que a pessoa morre, joga para ver, eu não concordo muito com isso. Sim. É uma coisa que não me agrada. Eu acho que deveria ser... vou embora e vai ficar fulano no meu lugar e vai assumir e vai dar continuidade. Até acabou. Porque, salvo raríssimas exceções, as histórias que a gente ouve sobre isso são verdadeiras barbaridades. Sim, exatamente. Né? Até porque as pessoas consultadas não são pessoas integradas àquele axé, acabam tendo soluções que desagradam a comunidade, e a comunidade, o EB, é quem tem que ser preservado. Exatamente. E essa preservação, eu acredito que deva... um dos pontos é se eleger alguém que consiga unir. Exatamente. Se não a totalidade, mas a maioria. Não sei, é muito difícil, unir em uma pessoa todas as qualidades. Alguém que seja unanimidade dentro da família de santo, alguém que seja capaz de reter tanto conhecimento, né, e dar continuidade, e ter força para dar continuidade.
Porque a nossa religião sofre de um grande problema, ela é muito personalista. Né? A figura da mãe de santo, do pai de santo, é a figura central, e são figuras muito carismáticas, e quando aquela pessoa se vai, quando deixa um sucessor, o sucessor não está à altura. Né? Não tem o mesmo carisma, às vezes tem até o conhecimento, tem até a sabedoria, mas não tem o carisma. E o axé acaba também se ressentindo disso. Né? Muito complicado, é uma questão muito complicada. A Umbanda resolve isso melhor, né? Eu acho que a Umbanda consegue resolver isso mais ou menos, mas eu acho que no final acaba tendo uma boa parcela de má vontade, eu poderia dizer de má vontade, de as pessoas compreenderem esse processo. É evidente que nenhum sucessor tem o carisma de um dirigente ou de uma dirigente. Não tem, não adianta. Pode ser legal, bacana, maneiro, mas o carisma, até porque esse carisma que o dirigente teria foi construído ao longo de uma vida inteira. Não é um estalo de dedos. Mas o senhor falou uma coisa muito, muito importante, que é essa questão da personalização, mas eu acho que as pessoas têm que começar a olhar para a casa como um todo. Exatamente. A Casa de Santo, né? enquanto instituição, não é? Enquanto um local de reunião, enquanto local de culto, né? De culto, enquanto um espaço sagrado, e que foi bom para o seu santo enquanto aquele pai de santo esteve lá, e que vai continuar sendo a casa do seu santo, independente de quem esteja na direção. Então, acho que essa questão da sucessão é uma questão coletiva também, independente de quem seja o dirigente. Sim. Né? E acho que quanto mais as pessoas se reunirem em torno disso, quanto mais as pessoas se juntarem em torno disso, mais controle se terá sobre o sucessor. Não é? Exatamente. Muita gente, mas ele, como o senhor diz, mas ele não conhece. Ele não detém esse conhecimento. Quem disse que não? Nunca foi dada a ele uma oportunidade de se expressar, né? Ou de manifestar isso. Não é? Então, mas há um debate que está em aberto, é um debate que está aí e a gente quer contribuir. Sim, com esse... É importante, o debate é muito importante. E dentro do Candomblé isso é uma coisa que está acontecendo há 10, 15 anos, que está se debatendo mais o Candomblé, né, a religião afro. Isso é um fenômeno muito recente para a gente. Sim, com certeza. A coisa de debater, e é muito saudável, tem que debater mesmo. Eu sou a favor do debate, da conversa. A gente tem que se conversar. Que é o que a gente tem feito. Sim, brilhantemente. No grupo de estudos, e nós estamos avançando nisso aí. Nesse tempo, o senhor, 15 anos com Casa de Santo Aberta, 25 anos de iniciado, o que o senhor poderia apontar que o senhor percebeu, que o senhor viu se transformar no Candomblé? Eu fiz santo em 89, fui no final dos anos 80, que o Candomblé do Rio, né? Estava em plena transformação. O Candomblé estava deixando de ser aquele ritual mais simples, mais voltado ao orixá, e estava se transformando num show. Então, o que nós temos aí é o Candomblé Show, que está reinando no Rio de Janeiro. E, na minha opinião, deploravelmente. O orixá deixou de ser o foco. O foco agora é o buffet, é a cerveja, é o grupo de pagode que vai ter depois da festa, é a roupa que o santo está vestindo. Quer dizer, o orixá em si ficou no segundo plano. E as pessoas se preocupam muito com o visual e estão deixando de lado a fé e a devoção. Então, isso claramente, eu vi essa transformação muito clara e combato isso. Na minha casa eu não gosto, não admito. Eu acho que o bom gosto, eu acho que uma coisa, a qualidade não pode ser derrotada pelo luxo, pela fantasia de momento. Nós temos visto aí, são espetáculos deprimentes, em detrimento do verdadeiro sentido, da verdadeira noção do Candomblé. Que é louvar o orixá. Inclusive esteticamente. Esteticamente, não é? Eu acho que, eu não saberia dizer por onde é que entrou
essa história, mas hoje efetivamente a gente tem uma ditadura da estética das roupas do candomblé, e aqui vai uma crítica sim aos comerciantes do Mercadão de Madureira, que é o principal centro de distribuição dessas mercadorias, e o que eles colocam, o que eles disponibilizam enquanto material para santo, enquanto ADs, ferramentas, aquilo é um absurdo, porque descaracterizou o que é de tradicional enquanto adereço de santo. Sim. Esses adereços estão carnavalizados. Eu ia entrar nesse assunto agora. Então o senhor notar, a gente tem que é muito interessante que as duas coisas estão muito interligadas. O carnaval, o samba e o candomblé sempre estiveram ligados, desde a sua origem. Sim, sim. Isso aí é público e notório. Mas se o senhor notar, conforme o carnaval se glamourizou, cada vez mais luxuoso, o candomblé acompanhou isso. Inclusive, até assim como o samba acelerou, os toques de candomblé também se aceleraram. Sim. O candomblé hoje, o candomblé de 25 anos atrás, 30 anos atrás, eu comecei a frequentar candomblé em 82. Não. E o que se vê hoje é uma loucura, é uma correria, orgãs murrando a tabaque, não tocando a tabaque, mas murrando, surrando a tabaque. Sim. Para tentar bater mais alto, chamar mais atenção. Sim. Mudou até a afinação do próprio atabaque. Mudou tudo. Os atabaques hoje estão muito mais agudos e chega alguns que são muito esticados, o couro. É horrível. E isso está levando a uma queda da qualidade da sala do candomblé muito grande. Na minha opinião, tem gente que acha lindo, maravilhoso, né? Eu não acho. Na minha casa, o combate lá não vai ter isso. Eu lamento, mas não dá para achar aquilo bonito. Agora, é interessante fazer esse paralelo entre o que acontece no samba e o que aconteceu no candomblé. Sim. Do Rio de Janeiro. Sim. Então, vamos deixar esse cara aqui, é um fenômeno carioca. Sim. E isso acabou... porque o senhor fez santo em? 89. Eu sou de uma época que cada terreiro tinha o seu artesão. Cada terreiro tinha a sua costureira. Sim. Se não tivesse uma costureira no terreiro, mas ela era costureira de uma casa de santo de um conhecido seu. Sim. Então tinha toda essa movimentação, né? Eu lembro perfeitamente que o Pejigã da Boa Viagem, o Gan José, costurava ADs belíssimos, fazia coroas de Xangô belíssimas, todo artesanato, gente que costurava maravilhosamente bem, gente que fazia tudo, espada de Ogum, os adereços todos, ABBs, tudo isso eram feito por artesãos dentro da própria Casa de Santo, ou era conhecido de alguém da Casa de Santo, então tinha-se toda essa estrutura. A partir do momento que se começa a oferecer esse tipo de serviço de uma forma industrializada, a gente começa a ver determinadas aberrações, né, que eu particularmente considero aberrações, não só pela qualidade do material, mas pelo fato até de não se aplicar ao próprio orixá, ou algum com um troço na cabeça, não sei o nome daquilo, aramado. Aquilo definitivamente não cabe para algum, não é? Enfim, são essas coisas que... Chapéu de faraó para chumaré, né? Também, mandou cair. Pois é. Estão confundindo as coisas. Confundindo as coisas. E o futuro do candomblé? O que o senhor acha que será? O senhor ainda é jovem, tem uma estrada grande pela frente. O que o senhor acha que vai ser o candomblé? Eu sempre falo 20 anos, o pessoal acha que é muito, outros acham que é pouco, mas é um tempo que eu acho que dá para se notar umas transformações. Olha, Gan, eu estou um pouco pessimista quanto ao futuro do candomblé, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Estou muito pessimista devido a essa praga do umbandomblé, essa mistura, isso virou uma praga aqui no Rio de Janeiro, essas pessoas que são mal iniciadas de umbanda e querem usar roupas e adereços do candomblé e fazer fundamentos de candomblé indevidamente. Isso está muito disseminado entre nós.
a questão das pessoas que não são iniciadas e abrem casas e iniciam pessoas sem serem iniciadas. E a indisciplina, né, a indisciplina, a falta de vontade, a falta de comprometimento generalizada das pessoas. Então as pessoas chegam numa casa de candomblé, elas querem resolver esse problema de imediato, mas não querem ajudar, não querem pegar uma vassoura, não querem lavar uma louça, não querem tudo aquilo comparecer. Que faz parte, né? Que faz parte da rotina de uma casa de candomblé, do culto ao orixá, e as pessoas não querem isso. As pessoas querem chegar no dia da festa, botar uma roupa muito bonita e ir embora e ficar por isso mesmo. Ou então toma sua obrigação, resolve sua vida e dão as costas para a casa de candomblé. E aqui no Rio, principalmente, com as pessoas que eu converso, que são de outros estados, a coisa ainda não está tão ruim lá fora. Mas aqui dentro do Rio de Janeiro a coisa está muito ruim. E dentro do Rio eu vejo um futuro sombrio para o candomblé. Não vejo um futuro muito promissor, não. Infelizmente. Eu gostaria de ter uma outra opinião, mas pelo que eu estou vendo, está difícil. Bom. Eu acho que isso é a impressão que todos temos, não é? Ao mesmo tempo que a impressão é pessimista, e acho que isso é comum a todos, não é? A gente tem movimentos e iniciativas que tentam fazer ao contrário, que tentam posicionar-se de uma forma diferente, mas eu acho que é exatamente desse conflito entre o que a gente pode chamar de tradicional, não é? Ou matricial, para o que é novo, desligado dessa tradição. Sim. Eu acho que essa compreensão, esse entendimento, tem horas que ele diminui, tem horas que ele ressurge, e dessa movimentação eu acredito que venha. Eu espero que todas essas iniciativas, né, que estão ocorrendo de buscar a coisa mais pura ou mais tradicional, que elas tenham sucesso. Mas a sedução do Candomblé Show é muito forte. Sim. É muito forte. As pessoas ainda preferem muito mais o show do que a tradição. Sim, acredito. O glamour, as pessoas preferem o AD do faraó do que uma rodilha na cabeça. Sim. As pessoas preferem muito isso. Então, por isso que a minha visão ainda é E a questão da indisciplina, eu acho que é o pior de tudo até. Que a pessoa não tem disciplina, não tem amor à casa de santo. Se não tem amor à casa de santo, não vai ter amor ao orixá, nem ao seu sacerdote, nem ao seu irmão de santo, vai ter amor a nada nem a ninguém. Sim. E a falta de comprometimento e disciplina é o pior veneno no momento dentro do candomblé no Rio de Janeiro, atualmente. Perfeito. Babá, nosso tempo chegou ao final. Quero mais uma vez lhe agradecer muito sua participação, sua contribuição. Eu acho que essa conversa nossa foi muito ilustrativa e muito instrutiva, né? Espero em Deus e Bessem e Oxum lhe dê muitos anos de vida. Axé a nós todos. Para sua casa, prosperidade, para seus filhos, a sua mãe, saúde, que o seu a casa... E olhe por nós também, né? Que Oxum que a minha Oxum te aure Bobô. Que Oxum abençoe a todos. Axé, todos assim nós. seja. Oxum, que é a rainha do candomblé, foi a deusa que inventou o candomblé, e ela deve, com seus caminhos, com seus mistérios, com a sua sutileza, com a sua doçura, que ela encaminhe, né? Porque como é uma coisa que ela criou, ela também acha que ela não vai querer que se destrua. Claro que não. Então, em algum momento a coisa deve melhorar. Axé. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigado.